Olá, fragmentos para a vida 2. A gente sempre fala muito sobre a sensibilidade da mulher. Inclusive, alguns homens reclamam disso, porque a mulher realmente ela é muito sensível, bem mais sensível do que os homens. Aliás, homem sensível é um pouco raro. Mas nós precisamos entender, eu digo nós, mulheres, precisamos entender que há diferenças emocionais entre homens e mulheres. Aquilo que para as mulheres é extremamente sério, é muito valoroso, para o homem nem tanto. É necessário que nós mulheres, percebamos essa diferença e a gente possa conviver com ela da melhor forma possível. O que para você pode ser uma falta muito grande, para ele não é. Ele acha que está fazendo tudo como manda o figurino. Por exemplo, os homens, eles adquirem autoestima quando são respeitados. Se a mulher respeita o seu marido em tudo, concorda com tudo, o coloca sempre naquele pedestal de o mandatário, vamos dizer assim, eles se sentem lá em cima. A sua autoestima vai lá para cima. Já para as mulheres, elas sentem-se com uma boa autoestima quando elas são valorizadas, quando elas são amadas. E olha que os homens não é que às vezes não amem, não é que não amem suas esposas, é que a grande maioria não tem sensibilidade para demonstrar esse afeto. E isso frustra as mulheres, porque ela gostaria de ter um homem altamente romântico, como ela gosta, atencioso, que valorize todas as datas, que diga eu te amo. Para o homem, embora amando a sua mulher, mas ele não acha tão necessário falar essas coisas, agir assim de forma constante. Uma outra coisa que percebemos em relação a essas diferenças emocionais entre homem e mulher é que muitos homens, e olha que não são poucos, mas eles se satisfazem num casamento de conveniência. Sabe como? Desde que as prerrogativas sexuais sejam lhes dadas com a frequência que eles gostam. Independente que fora da cama as coisas não andam bem. Mas se o sexo existe, para eles o casamento tá bom. Eles vivem anos e anos num casamento de conveniência, quando o seu direito do sexo seja preenchido. Já para as mulheres, esse tipo de relacionamento faz com que elas sejam tremendamente infelizes. A mulher não gosta de conveniência. A mulher não vive um casamento por conveniência excessiva, vamos dizer assim. Eu não estou falando de muitas mulheres, por exemplo, que não tem uma profissão, uma mulher que acostumou a viver uma vida dentro de casa, uma mulher que tem 3, 4 filhos, não estudou, não se preparou para o mercado de trabalho. Muitas mulheres desse tipo de mulheres, essas mulheres que não têm como se subsistir, como sobreviver, elas podem sim
aceitar um casamento de conveniência, mas no mundo atual, no mundo odierno, isso não existe. Uma mulher que trabalha, uma mulher que vai à luta, uma mulher que tem coragem, que não tem medo de enfrentar a vida, ela não aceita um casamento de conveniência. Esse casamento a faz muito infeliz, muito frustrada. E grande maioria delas, nos dias de hoje, tomam suas atitudes. Porque a mulher, ela precisa de algo muito mais expressivo. A mulher gosta que o homem se expresse. Elas desejam ser, para os seus maridos, eternas namoradas. E o que muitos homens acham que isso já passou. Não há mais necessidade daqueles abraços, daqueles beijos, das mãos dadas, do eu te amo. Mas para elas gostam dessas expressividades, né? Elas gostam que os maridos a tenham como suas namoradas de sempre. E elas precisam ter, para se sentirem amadas, precisam ter demonstrações de respeito, de apreciação, de amor, de ternura. Quando não há isso no casamento, elas se sentem emocionalmente frustradas, tristes mesmo, depressivas mesmo, porque não se sentem amadas. Agora, pasmem, para cada queixa que a mulher faz contra o homem, existe um erro do lado da mulher. Uma certa vez, em uma palestra, uma das presentes no local me perguntou ao final da palestra, ou melhor, não me perguntou, ela afirmou, disse: a senhora parece que culpa muito as mulheres por problemas que possam surgir no relacionamento. E eu disse: não é que eu as culpe, eu não culpo as mulheres, mas eu digo que a mulher tem uma força muito grande para conduzir o seu casamento. E muitas queixas delas mesmo contra os seus maridos, às vezes tem alguma coisa do lado dela que não está sendo bem feito, que não está sendo bem conduzido. Como, por exemplo, não são só os homens que às vezes não são românticos, às vezes as mulheres também não são. Às vezes elas não sabem se produzir para esses homens, para que eles vejam, para que eles apreciem, para que eles olhem e digam assim: olha, eu tenho uma mulher e tanto na minha casa, uma mulher que se cuida, uma mulher que me ama, uma mulher que cuida da minha casa, da nossa casa. Muitas mulheres não fazem isso. E às vezes a gente se queixa. Algumas vezes, alguns homens, não são todos, né? É claro que tem uma grande maioria que trai por trair, puramente por trair. Porque está no instinto dele, ele não tem falta nenhuma em casa, ele não tem problema nenhum, mas ele trai. Mas em algumas situações, essa traição pode vir porque alguma coisa está faltando nesse relacionamento por parte da esposa. Como, por exemplo, o cumprimento das obrigações conjugais. E ainda uma outra coisa para findarmos esse vídeo. Uma mulher que se queixa constantemente, que só reclama da vida, que nada está bem para ela, que nada está indo do seu agrado. Muitas mulheres, vejam bem, algumas mulheres são assim de uma forma que às vezes eu não entendo quando conversam comigo, porque são situações incompreensíveis. Às vezes o homem chega carinhoso com ela, abraçando-a, dizendo eu te amo,
E o que é que ela diz? Ao invés de dar em troca esse amor recíproco, dizer também te amo, dizer... Sabe o que dizem algumas mulheres? O que tu fez aí fora? Tá muito carinhoso, tá me escondendo alguma coisa? Ou seja, como pode isso? Aproveite o momento em que o marido chega com esse carinho todo, até porque não é muito constante. Não é muito constante que os homens façam isso. Quando fazem, aproveite, retribua. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 9, diz que é melhor morar no canto do eirado de uma casa, aquela beira que tem nas casas, né? Hoje não existe mais, mas era muito frequente. Mas é melhor morar numa casa, no canto do eirado de uma casa, do que viver com uma mulher rixosa, uma mulher que reclama o tempo todo, uma mulher que nunca está feliz, uma mulher constantemente insatisfeita. A Bíblia chama de mulher rixosa e não é fácil. É só você parar para pensar, por exemplo, nas suas amizades. Se você tem uma amiga que sempre que chega para você é só para falar de negatividade, de coisa ruim, de tristeza, de sofrimento, nunca tem um momento de alegria, chega um ponto que você diz, chega para lá com tanta reclamação, com tanta coisa. Então, muitas vezes nós precisamos nos policiar para que a gente possa entender onde é que eu estou falhando. Será que eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando bem ao meu casamento? Não é só o homem que pode proceder erroneamente. E não é só a mulher que também procede erroneamente. Ambos têm a sua parcela de culpa, porque também uma mulher que tem um homem que não tem um pingo de romantismo, que não tem um pingo, que até a sua fala, ao se expressar para essa mulher, já vem com uma forma grosseira de tratar. Às vezes, tem alguns homens que até, quando ele fala, a voz é tão sonora, é tão alta, tão agressiva, que a mulher se espanta. Então, tenhamos cuidado também, maridos, na forma de tratar a sua mulher. Porque a mulher, ela é altamente sensível e aquela mágoa fica dentro dela, que até o momento em que acontece uma conversa aberta, em que o perdão é feito, pedido, aceito, até esse momento ela fica com a mágoa muito grande. Portanto, prestemos atenção, homens, mesmo que vocês sejam homens, querem ser machões, mas tenha um lado sensível para agradar sua esposa. Trate-a com carinho, isso faz muito bem a ela. Do jeito que você gosta de ser bem tratado, trate também essa mulher, essa sua companheira, com carinho, com muito amor. Espero que você tenha gostado. Compartilhe nosso vídeo, dê sugestões de tema, faça perguntas. Até o nosso próximo momento.